Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor? Vamos nos colocar de pé e entoar cânticos que exaltam o nome do nosso Deus. E nesse momento nós vamos iniciar esse momento de adoração ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Se olharmos para trás e vermos todas as maravilhas que Deus fez para conosco, vão faltar palavras para expressar a nossa gratidão a Ele. Amém, queridos? Não é verdade? Então vamos, através desse cântico, agradecer a Deus, como diz a letra dessa música: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Então vamos declarar isso nessa noite em nome de Jesus. Aleluia! Te agradecemos e te adoramos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Deus. Oh, Deus, aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Se você é de Deus, se você é de Cristo, adore ao Senhor nessa noite. Diga pra Ele: eu te agradeço, Deus. Aleluia! Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não todo mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou,
nós te adoramos. Eu te pertenço, Deus. Oh, Jesus, tu és lindo. Eu te pertenço, Deus. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode continuar exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome dele, porque ele está presente aqui neste lugar e já podemos sentir nele aqui essa noite. E Deus nos conhece, queridos. Conhece a mim, conhece a você, conhece a todos nós que estamos aqui, conhece o nosso coração, as nossas limitações, a nossa capacidade, mas o que ele quer de nós nessa noite é que nós venhamos adorá-lo em espírito e em realidade. Nessa noite você pode continuar exaltando o nome do Senhor, se apresente no altar de Deus nessa noite, se oferte em louvor, vamos ao culto do Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, tu és soberano, tu és digno, Senhor, tu estás nesse lugar, esteja livre para adorar. O mesmo que Deus irá fazer através de você, através de nós aqui nessa noite. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos nos apresentar a Deus nessa noite. Nos entregar, nos derramar. Está disposto a cumprir os planos do Senhor. Glória a Deus. Exalta o Senhor nessa noite. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, me marcou no seu altar para servir. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus,
os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir. Separou, me marcou para servir. Som. Para servir. Separou, me marcou Para servir. Som. Testando o som. A minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém, irmãos? Vamos falar com o Senhor nesta hora. Nesse momento de oração, nós vamos estar colocando na presença de Deus. A irmã Kaline pede oração em favor da Miriam Souza, um pedido que ela faz, o motivo é um câncer, está em tratamento. Vamos orar pela Miriam, pedido da irmã Kaline. Também vamos estar orando em favor da irmã Zélia Souza, que nessa quarta-feira vai fazer uma cirurgia programada, então vai estar ausente por alguns dias. Vamos colocar nas mãos de Deus, então, esses pedidos de oração pela Emanuele, que o Emanuele, o pastor Wagner esteve visitando a Emanuele, está na UTI aqui do Hospital São José, A família pede que continuemos orando, Deus está agindo, Está melhorando, mas são motivos das nossas orações. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Ó Deus, assim o Senhor abençoe esse momento que passamos aqui, que sejam momentos agradáveis, ó Deus, de louvor, de adoração, de pregação da tua palavra, de entendimento da tua vontade. Ó Deus, assim abençoe os teus servos que estão vindo, que cada um chegue em paz, para juntos, ó Deus, continuarmos adorando o teu santo nome. Assim, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, a vida dos irmãos ao qual mencionamos aqui. Ó Deus, abençoa, Deus, a vida da Miriam, pedido da irmã Kaline, que o Senhor esteja tomando essa vida em suas mãos, curando essa enfermidade para a glória do teu nome. Esteja visitando ali também, ó Deus de amor, a Emanuele, restaura a vida dessa criança, ó Deus, que tem lutado com enfermidade nesse tempo, mas o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Então atua, Deus, com poder e glória sobre essas vidas. Deus, a irmã Zélia, que passará por essa cirurgia na próxima quarta-feira, que também seja bem sucedida a tua serva nessa cirurgia,
e que em breves dias a tua filha esteja de volta, ó Deus de amor, ao trabalho da tua igreja, como incansável ela tem sido na tua obra. Ó Deus, os demais irmãos que trazem no coração algum pedido nessa hora, receba, ó Deus, no teu trono de graça, e dispense, ó Deus, o teu favor sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, nós oramos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Fica a nossa palavra de boas-vindas aos nossos irmãos, amigos que já estão aqui, aos nossos carinhosamente chamados visitantes virtuais, né, pastor Wagner, que participam ao vivo do nosso culto pela internet. Que Deus possa abençoar a todos os amados irmãos. Eu quero deixar com os irmãos algumas informações bem objetivas nesta hora, irmãos. Lembrar os irmãos que o Coro Novo Cântico tem ensaio terça-feira, tá, irmão? Terça-feira tem ensaio do Coro Novo Cântico. Então os irmãos não se esqueçam do ensaio do Novo Cântico na próxima terça-feira, ok? Também a irmã Meire pede um aviso aqui. Parece-me que foi colocada uma comunicação na igreja de uma irmã Márcia, parece que estava colocando um terreno à venda. Só que a irmã Meire não sabe quem é, então eu gostaria de pedir a irmã Márcia, se estiver presente, né, irmã Márcia, que eu não sei quem é também, qual a irmã Márcia que fez esse anúncio, procure a irmã Meire, que há uma pessoa interessada. Então fica assim, eu não sei também quem é, então a irmã Márcia, que anunciou essa venda, por gentileza, procure então a irmã Meire para esse momento, tá ok, irmãos? Para poder passar então as informações dessa venda. Lembrar os irmãos também que no próximo sábado, tá, irmãos? No próximo sábado à noite, às 19 horas, nós estaremos realizando aqui na igreja a cerimônia de casamento civil, de casamento religioso da nossa irmã Valdicé e do irmão Marcelo. Não é verdade? A irmã Valdicé, cadê a irmã Valdicé? Onde é que ela estava? Ela estava aqui agora. Né? Fica de pé, Valdicé. Fazer o que? Eu sei que você é um pouco tímida, mas a igreja tem que ver você, né? Essa é a irmã Valdicé, filha da irmã Valdete, irmã da irmã Mira, né? Pode sentar, cunhado do irmão Zé, na verdade, tia da Sara, enfim, né? Essa é a irmã Valdicéia. Por que eu estou dizendo isso? O Marcelo não está conosco, sua esposa, ele não é membro da igreja, mas isso já é, irmãos, um trabalho fruto do Encontro de Casais, né? Então, depois de participar do Encontro de Casais, o Marcelo, não é membro da nossa igreja, mas ele, né, carinhosamente disse à sua esposa: olha, depois de tudo que eu vivi aqui, o seu sonho não é um casamento religioso, e não pode marcar. Pode falar com o pastor e marca, que a gente vai fazer a cerimônia de casamento religioso. São casados no civil, mas não tinha essa cerimônia. Então, no próximo sábado, 19 horas, será a cerimônia religiosa de casamento da irmã Valdicéia e do Marcelo. E ela está convidando toda a igreja para estar aqui no próximo sábado, prestigiando esse casal. E nós vamos estar aqui, com certeza, para esse momento de bênção e de vitória, né? São esses os passos que o Senhor está fazendo esse casal dar, e principalmente, com certeza, para trazer de vez o Marcelo para o lado de Jesus, né? Então nós vamos estar aqui dando apoio a esse casal. Então conto com a igreja no próximo sábado à noite para nós participarmos então desse momento. Meus irmãos, os jovens no dia 2 de março, que já é depois da semana que vem a outra, né? Já vão estar aí participando de uma visita ao orfanato. Tem uma mídia aqui, a gente vai ouvir essa mídia, vamos assistir essa mídia, dessa chamada, né, para essa participação, dessa saída da nossa juventude. Ok. Então os irmãos já fizeram as doações. Então no próximo dia 2, nossa juventude estará visitando esse orfanato, levando as doações e naturalmente a palavra, o culto, fazendo todo aquele trabalho que a gente tem feito, né, irmãos? Meus queridos, nós vamos falar com o Senhor mais uma vez, nesta hora, enquanto o coro Integração já esteja se preparando para essa participação.
né, desse momento, e nós vamos falar com o Senhor. A irmã, como disse a irmã Zélia, vai operar na quarta-feira, né? A irmã Rose, esposa do irmão Ailton, opera amanhã, né? Opera amanhã também, fará também a cirurgia amanhã. Também devemos estar orando, irmãos, pela manhã a gente trouxe esse pedido de oração aqui, a Roberta fez esse pedido de oração, amanhã também, né? É um momento assim importante, né? Na vida do Carlos Reis, da sua família, então nós vamos estar orando também em favor disso, para que o Senhor esteja atuando, esteja abençoando, esteja ali movendo, né? Então são momentos de irmãos da nossa igreja que carecem nesse tempo, né, da nossa oração, da intervenção de Deus sobre as suas vidas, para que Deus esteja guiando cada um, né, naquilo que é a vontade do Senhor, naquilo que é o plano de Deus para cada uma dessas vidas. Né, irmão, nós vamos então falar com o Senhor. O pastor Ricardo Freitas, né, filho da irmã Antônia, está internado no Hospital Mário Leone, tá, irmãos? Nós temos também a irmã Dulce, passou pela cirurgia, a irmã Antônia já está em casa. Então vamos mais uma vez reclinar a nossa cabeça e vamos falar com o Senhor, entregando mais uma vez essas vidas nas mãos do nosso Deus. Pai de amor e de misericórdia. Ó Deus, está aí, ó Deus, colocado diante da tua igreja, diante do Senhor, os motivos de oração que acabamos de mencionar. Nós sabemos que o Senhor é Deus que nunca perdeu o controle de nenhuma situação e nunca vai perder, Pai. Então nesta hora, ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos colocar a vida desses irmãos nas tuas mãos. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Ricardo, da Emanuele, que estão ali internadas. Queremos te agradecer, ó Deus, pela intervenção da irmã Dulce, que já está em casa, que o Senhor restaure a tua filha para a glória do teu nome. Queremos te pedir mais uma vez pela irmã Rose, ó Deus de amor, Hilário, pelo nosso irmã Zélia, que estavam passando por cirurgias nessa semana, que o Senhor esteja com cada uma das tuas filhas, abençoando esses momentos, porque queremos ser para a glória do teu nome. Nós queremos colocar nas tuas mãos, ó Deus, a vida do Carlos. Queremos pedir ao Senhor que o dia de amanhã é um dia muito, ó Deus, especial. É um dia, ó Deus de amor, em que o Senhor estará com certeza sustentando a vida desta família, de forma muito especial a vida do Carlos. Então dê paz a ele, dê, ó Deus de amor, a esperança do Senhor, que o Senhor esteja atuando com poder e glória, que o Senhor, no nome de Jesus, tenha nas tuas mãos todo o controle dessa situação. Assim cuida, ó Deus de amor, dos teus filhos. Cuida daqueles irmãos nossos, ó Deus, que não fizeram seus pedidos de oração, mas que atravessam, quem sabe, nesse tempo, momentos de dificuldade. Que sobre cada um esteja a tua graça, esteja a tua bênção. Ó Deus, a tua palavra, ela nunca nos disse, ó Deus, que nós viveríamos nesse mundo um mar de rosas. Mas, ó Deus, nós sabemos que, ó Deus de amor, diante de cada luta e dificuldade que enfrentamos, nós temos um Deus que é poderoso para agir no impossível, porque o Senhor é o Deus dos milagres. Então opera, Deus, sobre essas vidas o teu milagre, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, e eu convido nesta hora, o coro Integração estará fazendo a sua participação. Depois, irmãos, estejam orando, conforme o pastor comunicou pela manhã. Eu estou pregando hoje, agora à noite, no aniversário da Igreja Batista em Andrade Araújo. Primeira Igreja Batista em Andrade Araújo. Né? O culto lá começa às 19 horas. E assim que o coro terminar de cantar, que a irmã Zeni está cantando, o pastor vai estar se retirando para esse evento. Não esteja orando pela nossa ida, né? Que vai ter que ser bem rápida, né? Para poder chegar no horário lá. Que Deus a todos abençoe. Tempestades, pavor, tantas guerras e dor me feriram por anos assim. Solidão e pena só me fazem chorar. A tristeza não tem mais fim. Cicatrizes, sofrer, sem amor, sem prazer, feridas e desilusões. Liberdade, então conheci o perdão
Que graça pude receber. Nunca me esquecerei do dia em que a graça Impossível dizer, hoje posso viver plena graça, em Deus encontrei. O que era errado troquei por alegre canção, tristeza não mais serei. É incrível pensar, grande rei se entrega à tortura e morte por mim, mas tomou minha dor e me fez vencedor. A graça pude receber. O novo chegou, as nuvens romperam, a nova manhã. Ai, oh, eu vou atender sempre, sempre. Nunca, oh nunca, no dia em que a graça, eu alcancei a graça, sincero amor e graça, oh bendito amor, tão doce som, pecador salvo, perdido fui, mas me encontrei e morri, então nasci. Então eu nasci. O velho enfim passou, o novo chegou, as nuvens romperam, a nova manhã. Eu vou atender sempre, sempre, nunca, oh nunca, a graça eu alcancei. Sincero amor e graça, sim eu alcancei. O velho enfim passou, o novo chegou. O velho enfim passou, o novo chegou. E a graça eu alcancei.
Glória a Deus. Meus irmãos, nós tivemos um problema com o ar-condicionado, o disjuntor central, só do equipamento do ar, ele desarmou, e nós demoramos um pouquinho, abrimos as janelas, ele ligou de novo, a gente não sabe se ele vai ficar, então agora eu vou pedir aos irmãos que estão próximos aí, mesmo com calor, acho que é hora de fechar a janela, senão a gente vai perder o ar. Eles estão ligados no mínimo, tá, irmãos? Está em 18 graus, então daqui a pouquinho a temperatura já vai ficar melhor, e que Deus nos ajude a que ele consiga ir até o final do culto, né? E depois, naturalmente, fora do culto, amanhã, vai se verificar aí o que aconteceu, né? A gente sabe que é alguma coisa nossa interna, a carga é suficiente, está tudo feito direitinho, a gente não colocou nada aí além daquilo que foi calculado pelo engenheiro, então alguma coisa, as coisas acontecem, né? Então, não sei se foram os barulhos que a gente ouviu do som, que de repente pode ter causado algum curto, alguma coisa, mas nesse momento eles ligaram, tá? Ficaram desligados 15 minutos, o disjuntor voltou. Se ele aquecer novamente e voltar a desligar, nós não vamos assistir uma segunda vez, as janelas serão abertas e a gente vai suportar esse calor um pouquinho. A gente vai lembrar como é que era antes, sem problema. É só uma hora só. É só uma hora. Antigamente era todo domingo. É só uma hora, né, Vanderlei? Todo a gente aguenta, tá, irmãos? Então, se acontecer novamente, saiba que é um problema técnico que vai ser resolvido posterior. Mas nesse momento ele voltou, graças a Deus, a gente está caminhando, deve demorar um pouquinho para ele refrigerar novamente, mas ele já está no mínimo, está em 18, todos eles, então acreditamos que daqui a algum tempinho, uns 15, 20 minutos, já vai estar a temperatura agradável. Ok, irmãos? Então, agora sim, dadas essas notícias, eu vou me retirar com o irmão Zeni. A gente vai ter um compromisso agora, daqui a 15 minutos eu precisaria estar lá em Nova Iguaçu, né? Vamos orando aí para a gente chegar lá em tempo. O culto lá começa às 19 horas. Mas que Deus possa assim abençoar a todos e os irmãos estejam aí tranquilos. Deus está no controle de tudo, não é verdade? E tudo vai dar certo, né? Para a glória de Deus. Nós vamos convidar então nessa hora, pastor Wagner, vem cá, pastor, apresente os visitantes e conduza o restante do culto, né? Nós temos aí o louvor ainda, né? Pastor Wagner vai estar apresentando os visitantes, Ministério Louvor e conduzindo o restante do culto. Amém. Vai com Deus, pastor. Vai na paz. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz está na casa do Senhor. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão e diga assim: obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, dizer em louvor e adoração a Ele? Amém, queridos. Amém. A gente vê o pastor correndo de um lado para o outro assim, né? É ar-condicionado, é um problema, é outro. Meus irmãos, vamos adorar o nome do Senhor, mas nós, primeiramente, quero pedir o Ministério de Louvor já para assumir os seus lugares aqui, para nós louvarmos e agradecer o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você que não faz parte da primeira Igreja Batista Duque de Caxias, que está nos visitando nessa noite, a ficar de pé para receber um abraço da igreja. Quem não é membro da primeira de Caxias, fica de pé para receber um abraço da igreja. Ó, tem um varão aqui, tem uma irmã ali, tem um casal aqui, ó. Irmãos, vamos ficar todos de pé, dá um abraço nesses irmãos aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Se você pertence a outra igreja evangélica, manda um abraço lá para a sua igreja, para o seu pastor. Se você ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica, seja bem-vindo, faça da primeira de Caxias a sua casa espiritual, de adoração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, toda a igreja? Vamos louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, com muita alegria, na presença de Deus. Aleluia! Então vamos declarar que amamos a casa do Senhor, amamos estar na casa de Deus e celebrar o nome dEle em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Um só dia nos teus átrios vale mais que 1000. Pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua
tua casa permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Aleluia! O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor! um só dia nos teus lábios vale mais que 1000. Pois na tua presença a plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Aleluia! Eu amo a tua casa, Senhor! Declare que Ele é o teu refúgio seguro. Refúgio seguro, lugar de proteção. Obrigado pelo banquete, Senhor. Banquete na mesa, lugar de provisão. Estamos entre amigos, em família. Amigos, família, lugar de comunhão. E o teu altar, Senhor, é lugar de adoração. Altar de glória, lugar de adoração. Uma coisa peço a Deus e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei. Porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver. Porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. E esta casa do Senhor que nós amamos, onde nós podemos clamar ao Senhor, onde podemos falar com o Senhor Jesus, onde você está aqui livre para adorar, para bendizer ao nome do nosso Deus. E essa canção fala sobre a chuva do Senhor, que é a chuva de poder, que é a chuva de unção, que é chuva de bênção, é chuva de louvor, é chuva de cura, é chuva de glória e é chuva de vitória. E essa chuva que está sendo derramada aqui neste lugar vai se estender para a sua casa, vai se estender no seu trabalho, vai se estender nos seus filhos, vai se estender à nossa cidade. Porque na palavra do Senhor diz que em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E essa chuva que está aqui neste lugar vem trazer a novidade do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. E é hora de você clamar, ou você está na casa de Deus. Oh Senhor, essa chuva, Senhor, enche esse lugar.
Senhor Jesus, encher, Pai, este lugar. Ora, glorifica o nome do Senhor. Oh, Senhor. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa a tua glória. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Eu quero ouvir o som da chuva. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. E com ela vem o novo de Deus. Vai derramar, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Quero ouvir! Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, da chuva. Chuva de poder, chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva. Derrama, Senhor, derrama sobre nós a chuva, Senhor. 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 Oh. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Eu queria pedir o Roberto para ficar ao teclado. Porque a gente começa um culto a adorar, a glorificar o nome do Senhor e de repente um monte de coisa vai acontecendo, né? É ar-condicionado que para, é barulho de chiada, não sei o quê. Irmãos, vamos continuar ligados com Deus. Eu queria te convidar você mais uma vez, poder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e a gente falar com o Senhor. Eu já queria pedir para a Manuela estar aqui também, que ela vai estar fazendo um solo.
Mas eu não queria deixar passar esse momento de você parar e falar com Deus. Foi feito um monte de pedido de oração, já muita coisa está acontecendo aqui. Mas desejo do meu coração que nesse momento você esteja ligado com o Senhor. Que o Espírito Santo nos torne cativo ali, a nossa mente, o nosso coração para ouvir a voz dele. Porque ele está neste lugar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor guarde o pastor Cláudio, sua família, Senhor, nessa ida ali até a igreja de Belfor Roxo. O Senhor livre o seu filho de todo mal, ó Deus, todo acidente. Saiu daqui corrido, tantas coisas estão acontecendo, mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor toque no nosso coração, que o Senhor toque na nossa mente. Senhor, que nada que está acontecendo à nossa volta possa nos distrair, ó Deus, e possa nos impedir de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, seja por louvor ministrado, seja pelas orações. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que toda a armadilha do inimigo contra a nossa vida, contra a igreja, caia por terra no nome de Jesus. Nós temos pedidos, Senhor, e nós colocamos no Teu altar. Nós entregamos a Ti a nossa vida, Senhor, tudo que nós somos, a nossa família. Nós te pedimos, Deus, aperfeiçoa a Tua obra em nós, para que toda essa chuva, Senhor, que nós cantamos aqui de bênção, de cura, de milagres, ó Deus, seja derramada, Senhor, por onde quer que nós passarmos e estivermos. Seja ministrada sobre as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, nós entregamos um momento de louvor, de adoração, nossas vidas na mão do Senhor. Nós fazemos nesta noite, te pedindo, Espírito Santo, que o Senhor possa cativar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, a Tua presença, a autoridade que o Senhor tem sobre nós, sobre a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Então fala para o irmão que está falando assim, ó, fica ligado aí que Deus está falando, amém, querido? Isso, fala para ele mesmo. E a Manuela vai nos levar a Deus em adoração e louvor nessa noite. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele que está conosco todos os dias, em meio às lutas, em meio às dores, quando o medo tenta nos apagar, nos sufocar, o Senhor está sempre conosco. Ele é o nosso Deus Emanuel, o Deus conosco, amém? Amém. Me sufocar, o Teu amor aquece o meu coração. Quanto medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar a Tua mão. Sustenta o meu caminhar. Ao meu lado Tu estás, sempre perto Tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança Tu estás, tempestades Tu estás, em todo tempo Tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és.
Esse Deus se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro ele se entregou, e minhas dores sobre si levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei do humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto de nós. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, poderoso és, maravilhoso és, Jesus, Tu és Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és, e poderoso és, Jesus, maravilhoso és, Jesus, Jesus, Emanuel. Sei que perto tu estás, do humilde e contrito de coração. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Amém. Amém, meus irmãos? Deus está contigo nessa batalha aí, amém, querido? Você vai vencer em nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja para que nós pudéssemos, nesse momento, dedicar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Eu queria convidar o irmão Lima, que já olhou assim, calma, irmão Lima, estou ligado. O irmão Lima vai, enquanto ele vai ministrar um louvor para a gente, né, com a sua gaita, nós vamos dedicar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, vamos expressar para Deus a nossa fidelidade, né? Reconhecendo também que Deus ele é fiel e é o sustentador de todas as coisas. Você que está nos visitando, você fica à vontade. Esse é um compromisso da igreja, mas se você quiser fazê-lo também, esse é o momento de nós dedicarmos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas.
uma bênção, né, irmãos? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você tem algum talento? Alguma habilidade que Deus te deu? Deixa eu te falar uma coisa. Coloca nas mãos de Jesus. Você sabe andar de skate? Coloca o seu skate nas mãos de Jesus. Você sabe jogar futebol? Coloca o seu futebol nas mãos de Jesus. Você sabe cozinhar? Coloca a sua habilidade na cozinha nas mãos de Jesus, irmãos. Enquanto você, eu, nós, como igreja, não aprendermos isso, o reino de Deus continuará capengando. E não é porque Deus ele é capenga, não, irmãos. É porque nós estamos nos omitindo de fazer a sua obra. Pense nisso. Eu tenho certeza que Deus te deu inteligência, sabedoria e habilidade suficiente para expandir o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus? E logo depois, pastor Marcos está com a palavra. Feche seus olhos. Vamos ficar de pé? Convida a igreja a ficar de pé mais uma vez. Estenda a tua mão para cá para abençoar o pastor Marcos. E também nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ao Senhor e nós reconhecemos a tua fidelidade, ó Deus, para conosco e para com a tua palavra, Senhor. Porque tu não precisa que nós façamos nada para o Senhor. Mas pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, o Senhor tem nos abençoado a cada dia e nós reconhecemos isso e com gratidão, Senhor, nós trazemos no teu altar os dízimos, as ofertas, Senhor, aquilo que pertence a ti, ó Deus. Na verdade, tudo pertence ao Senhor e nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem compartilhado conosco, o Senhor tem nos dado, Senhor, o pão nosso de cada dia e nós te agradecemos, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe os teus servos que têm sido fiéis, ó Deus, e tem andado lado a lado contigo, Senhor, abençoando a tua obra. Agora nós queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes o pastor Marcos, Senhor, com tudo aquilo que ele tem estudado, tem ministrado, tem recebido do teu Espírito Santo, que a tua mão de poder agora venha sobre ele, Senhor, e fale conosco, fale com a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Senhor, molda-nos, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, por intermédio da tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, unge o teu servo, para que nessa noite nós possamos sair daqui ministrados pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Amém. Pode assentar-se. Abram sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 23 ao versículo de número 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Certa vez eu li numa revista secular a seguinte pergunta estampada numa capa: por que Jesus morreu? Por quê? É óbvio que o intuito da pergunta dessa revista não era discorrer, não era falar honestamente sobre a morte de Cristo na cruz, nem honrá-lo como o Salvador da humanidade. Não. A intenção por trás dessa pergunta não era outra, senão o de escarnecer e de demonstrar total indiferença na morte sacrificial de Cristo. Tipo, por que foi que ele morreu mesmo? Por que foi que ele fez isso? Seria necessário que ele morresse mesmo? Era mesmo necessário
entenderam o descaso, o deboche, o escárnio na pergunta. E enquanto os meus olhos estavam fixos, ainda na pergunta irônica da tal revista, eu me lembrei do texto de 1 Coríntios capítulo 11. Texto que geralmente nós, os evangélicos, usamos quando celebramos a ceia do Senhor. Nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo São Paulo, com reverência e temor, ele dá detalhes das horas que antecediam a morte de Jesus na cruz. Paulo discorre no versículo de número 23 sobre as últimas horas de Jesus na terra. Nessa noite, sentados no cenáculo, era uma sala onde se comia a ceia, Jesus e seus discípulos compartilhavam a última refeição. Esta última refeição que Cristo faz com seus discípulos foi simples, mas foi extremamente importante, porque haveria desdobramentos após a sua morte. Não pararia por aí. Jesus os reuniu ali, juntos com ele, porque estava próximo à festa dos pães asmos, que era a Páscoa dos judeus. A palavra hebraica para Páscoa significa saltar ou pular por cima, apontando para o fato de que o anjo destruidor saltou ou passou por cima das casas dos hebreus no Egito. Para você que não está bem familiarizado com a Bíblia, essas casas dos hebreus no Egito, que o anjo destruidor pulou por cima, a razão é que dentro delas os hebreus estavam protegidos pelo sangue de um cordeiro morto. Por ordem de Deus, cada família dos hebreus tinham que escolher um cordeiro sem defeito, que seria guardado até a tarde. E na tarde desse dia, o cordeiro seria morto e eles pegariam o sangue desse cordeiro morto e passariam nos umbrais das portas, ou seja, na peça superior de cada porta, de cada família dos hebreus. Isso os protegeriam da morte que passaria pelo Egito cerca de meia-noite. Nessa mesma noite, a carne desse cordeiro morto, cujo sangue deveria ser aplicado nos umbrais das portas, deveria ser assado na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Daqui a pouco eu explico o significado disso. Nada poderia ser deixado para o dia seguinte. O que porventura sobrasse do cordeiro morto deveria ser queimado. E os hebreus, já vestidos e prontos, teriam que comer depressa para saírem rápido do Egito. A causa disso foi a 10ª praga que foi lançada sobre o Egito por Deus, por causa da dureza do coração de Faraó, que insistia em não libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 20, que à meia-noite em ponto, feriu o Senhor, através de um anjo destruidor, todos os primogênitos do Egito. Todos. E todos morreram nesse dia e nessa noite. Desde o primogênito de Faraó até o primogênito do escravo que estava preso. Até os primogênitos dos animais morreram. Dos primogênitos no Egito ninguém escapou. Todos morreram nesse dia. Mas aos que tinham o sangue do cordeiro aplicado nos umbrais das portas, estes primogênitos que eram os primogênitos dos hebreus, estes não foram atingidos. E a Bíblia Sagrada diz, ainda no livro do Êxodo, capítulo 12, no versículo 31, que nessa mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés, o líder dos hebreus, e seu irmão Arão, e lhes disse, saiam todos daqui. Vão adorar o Deus de vocês aonde vocês quiserem. Peguem as suas ovelhas, seus gados e cabras e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe.
A Bíblia diz que havia temor em todo o Egito, pois em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho primogênito morto, menos nas casas dos hebreus, onde o sangue do cordeiro morto fora aplicado. E assim partiram os filhos de Israel do Egito. Essa é a Páscoa do Senhor, transformada numa das principais festas dos judeus na nação de Israel. A Páscoa é quando finalmente o povo hebreu sai do Egito e são libertos da escravidão. É o chamado Êxodo. Por isso, um dos 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, há o livro de Êxodo, que significa saída. E Deus, através de Moisés, ordena que eles, os hebreus, o povo de Israel, deveriam lembrar o período daquela noite em diante, que eles celebrassem esse dia. E quando celebrassem esse dia, quando assim o fizessem, deveriam explicar o significado dessa celebração da Páscoa, desta saída conturbada do Egito, aos seus filhos, um por um, a todos. Lembrar o dia que o povo de Israel livrou-se da escravidão. A celebração da Páscoa judaica centralizava-se em torno de 3 itens. É bom a gente entender essas coisas. O cordeiro assado, as ervas amargas e o pão asmo, ou ázimo. O cordeiro assado servia para lembrar-lhes do sacrifício do cordeiro sem máculas. E o seu sangue derramado nas ombreiras das portas das casas dos hebreus no Egito, apontava para Cristo, o Messias prometido pelos profetas, o Salvador da humanidade, aquele que pisaria a cabeça da serpente, segundo a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. As ervas amargas, que eram uma mistura de alface, chicória, hortelã e dente de leão, servia para lembrar, através do sabor picante dessas ervas, os anos difíceis que os hebreus tinham passado como escravos no Egito. E o pão asmo, ou ázimo, era um pão feito somente com farinha e água, sem fermento. Por que sem fermento? Porque na noite que os hebreus, sob o comando de Moisés, tiveram que deixar o Egito às pressas, não houve tempo das mulheres prepararem o fermento. Se fossem preparar o fermento, o pão com fermento, seriam gastos mais 8 segundos. O que isso significa? Que eles, os hebreus, não tinham nem sequer 8 segundos de tempo. Tamanha era a pressa com que tinham de sair do Egito. Isso era a Páscoa judaica, que Jesus e seus discípulos, naquele cenáculo, naquela noite, celebravam. Era essa a festa tradicional comemorativa dos judeus. Quando subitamente, isso é muito interessante, inesperadamente, algo inusitado, diferente, aconteceu. Jesus pegou o pão asmo, olha só, estavam comemorando uma festa tradicionalíssima do judaísmo. Então Jesus pegou o pão asmo e o partiu e disse, versículo 24, tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vós. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, comam. Façam isto daqui para frente em memória de mim. Jesus, diante daqueles judeus, pois seus discípulos eram todos judeus, ele quebrava uma tradição judaica de séculos. Notem que o pão usado para comemorar a tradicional Páscoa dos judeus passou, a partir dali, a simbolizar o corpo de Jesus. Isto é o meu corpo. Que ousadia! Era um sacrilégio para a religião e tradição judaica. Depois o texto sagrado diz no versículo 25 que da mesma forma, ele tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele, todos vocês. Esse é meu sangue que será aspergido, que será derramado por vocês na minha morte. Jesus mudou tudo.
Os discípulos, atônitos, em silêncio, não entendiam nada. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava fazendo uma alusão, uma comparação do seu sacrifício, que ele iria sofrer poucas horas depois, a sua morte. Ele fez uma alusão ao Cordeiro da Páscoa do Egito. O que Jesus estava mostrando aos discípulos é que a partir dali, ele era a própria Páscoa. A Páscoa viva. A Páscoa agora era ele. Então deixa eu dizer, Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, não é sequer nem mais as lembranças da saída de Israel do Egito. Isso passou a ser apenas uma tradição religiosa e cultural do povo judeu. A nossa Páscoa é Cristo. Então deixa eu dar um recado às igrejas evangélicas chamadas judaizantes, que gostam de comemorar as festas tradicionais dos judeus, que celebram a Páscoa judaica ao pé da letra. Isso é uma afronta à obra de Jesus na cruz. Vocês podem ser tudo, menos evangélicos. Porque por meio do sacrifício de Jesus e morte, que ele fez por toda a humanidade, ele tornou-se a nossa Páscoa viva. O que aconteceu no Egito apontava, sinalizava para Jesus. Quando as igrejas evangélicas se reúnem para celebrar a ceia, ou a chamada Eucaristia, está mostrando, testemunhando ao mundo que é o Cristo ressurreto, que se sacrificou e morreu por nós, que deve ser celebrado e lembrado. Igrejas com candelabrozinho, chofar, kippah, nome de Deus em hebraico, realizando festas extremamente judaicas. É um retorno à lei. É ignorar a obra de Jesus, é menosprezar a graça de Deus, é desdenhar o novo pacto, o novo testamento, a nova aliança feito com o precioso sangue de Jesus. Deixa eu dar para vocês a cronologia do que aconteceu após essa última refeição de Jesus com seus discípulos no cenáculo. Acompanhem comigo, isso é muito interessante. Sofram junto comigo o calor. Mas vocês vão sair daqui, pelo menos tendo uma ideia séria de Páscoa. A oração e a agonia de Jesus no Getsemane aconteceu aproximadamente 1h da manhã. Depois que ele celebrou, saiu cantar um hino e foi para o Getsemane. Isso mais ou menos 1h da manhã. A traição por Judas Iscariotes aconteceu 1h30. Jesus é preso. O interrogatório na residência de Anás se deu às 2 da manhã. O julgamento na residência de Caifás, genro de Anás, se deu às 3 da madrugada. Anás, Caifás. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Por que 2 sumos sacerdotes? Segundo a lei de Moisés, só podia haver um sumo sacerdote, não 2. Aqui, Anás e Caifás estão agindo como sumos sacerdotes. E o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2, confirma essa realidade. Diz Lucas, capítulo 3, versículo 2. Sendo sumos sacerdotes, plural, Anás e Caifás, como entender essa questão? Eu cito a explicação do teólogo e pensador Ariovaldo Ramos, que eu gosto muito, é muito interessante. Ele diz que Lucas aqui está fazendo uma denúncia. Era uma forma de Lucas denunciar o que estava acontecendo no templo. Anás e Caifás constava na folha de pagamento de Tibério César, o imperador de Roma. Além de Herodes, tetrarca da Galileia, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e outros, Anás e seu sogro Caifás recebiam dinheiro de Roma. Estavam corrompidos. É o que consta em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Houve uma subversão no templo. E Deus sai do templo corrompido e vai para o deserto. E do deserto, ele clama:
chamando o seu sumo sacerdote, João Batista. Já que o templo foi corrompido, segundo a lei, o sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Para ser sumo sacerdote, segundo a lei mosaica, ele tinha que ser não só da tribo de Levi, mas também da família de Arão. E João Batista era da tribo de Levi e da casa de Arão por parte do seu pai Zacarias e da sua mãe Isabel. Então João Batista era por direito e legitimamente o sumo sacerdote, por parte de seu pai e de sua mãe. Se as regras de Deus fossem mantidas, João seria o sumo sacerdote. João é chamado por Deus para anunciar o Cordeiro Pascal, pois cabia ao sumo sacerdote, segundo a lei, anunciar o Cordeiro da Páscoa que ia morrer. No caso, João anuncia Cristo, o Cordeiro de Deus que morreria pelos pecados da humanidade. Fechando parênteses e continuando. O julgamento oficial perante o Sinédrio se deu às 6 da manhã. O primeiro interrogatório feito por Pilatos a Jesus na sua residência oficial, chamado Pretório, se deu às 6:30. Jesus foi enviado a Herodes Antipas às 7 da manhã. Ele foi trazido de volta a Pilatos às 7:30. Ele foi espancado no pretório às 8 horas. Foi para a cruz às 9. E sua morte aconteceu às 15 horas, a hora nona. O que isso significa? Significa que em menos de 24 horas, Jesus vai da prisão para a execução. Mas isso não podia. Nem pela lei judaica, nem pela lei romana. Não podia ser assim. Não tinha respaldo nem pelas leis judaica, nem pela lei de Roma. Jesus teve 6 julgamentos ao todo. E todos completamente ilegais. Foram 3 julgamentos religiosos e 3 civis. Foram ilegais porque, em primeiro lugar, um julgamento nunca poderia acontecer à noite. Os 2 primeiros foram à noite, na residência de Anás e Caifás. Segundo, todo acusado por lei tinha o direito de ter um advogado em sua defesa, mas Jesus não foi permitido. Terceiro, os membros da corte judia, depois de ouvir o acusado e o testemunho de um crime, eles não podiam apresentar um veredito imediato. Segundo a lei dos judeus, eles tinham que ficar em suas casas por 2 dias e 2 noites. Tinham que comer comida leve e dormir bem. E só depois retornar e ouvir o testemunho contra o acusado. Então, somente assim poderiam votar. Outra coisa, a acusação contra Jesus inicialmente era de blasfêmia. Os judeus o acusavam de blasfêmia. Acusavam Jesus, pois ele dizia ser igual a Deus. Um crime que só poderia ser aceito em uma corte judaica. Por quê? Jamais numa corte romana. Por quê? Porque os romanos tinham muitos deuses. Eram politeístas. E para um povo com muitos deuses, blasfêmia era um crime sem sentido. Por isso, nos 3 primeiros julgamentos, a acusação foi de blasfêmia. E nas outras 3 civis, foi mudado para traição. Jesus agora era acusado de ser um amotinador. Porque no tribunal de Roma não teria sentido a acusação de blasfêmia. Então foi mudado. Jesus agora era acusado de tentar destituir o governo de César. Entenderam a jogada? Entenderam o que Jesus passou e o que fizeram com ele? Por isso Pilatos disse, não encontrei falta alguma neste homem, porque não tinha nenhum sinal de rebelião nos atos de Jesus. Outra coisa, o primeiro julgamento de Jesus, como já vimos, foi às 2 da manhã, às 2 da madrugada. E eu não acredito que tiraram Anás e nem Caifás da cama. O texto não diz que eles teriam sido acordados a essa hora. Acredito sim que eles estavam esperando por ele. Tudo isso havia sido meticulosamente preparado, arquitetado,
planejado, foi um complô armado contra Jesus. E por último, a libertação de Barrabás. Era costume libertar um prisioneiro a cada Páscoa judaica. E Pilatos aproveitou a oportunidade para apelar às massas a serem favoráveis a Jesus, que era inocente. E quanto a Barrabás, este sim, era um amotinador de mão cheia, era também um assassino frio, calculista, esperando ser morto por crucificação. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que o centro da cruz naquele dia estava destinado a Barrabás. Era Barrabás que estaria junto com aqueles dois malfeitores que foram crucificados com Jesus. Aquela cruz era dele merecidamente. Mas os principais sacerdotes e os anciãos de Israel persuadiram o povo a que pedisse a liberdade de Barrabás e sacrificassem Jesus. Uma coisa interessante, Barrabás é um nome aramaico. A língua falada naqueles dias por Jesus e os seus discípulos. Bar-Abas. Abba. Bar significa filho. Abas, ou Abba, significa pai. Então, Bar-Abás significava filho do pai. O comentarista bíblico William Barclay, ele diz o seguinte, que de acordo com um dos mais antigos manuscritos de Mateus, é observado que o primeiro nome de Barrabás, pois Barrabás é sobrenome, seria Jesus. Em aramaico, Yeshua. O que explica porque Pilatos diria, qual dos dois vocês querem que eu solte? Querem vocês? Quem vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo? Talvez os escritores do Novo Testamento não queriam ligar o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao nome de um assassino cruel como Barrabás. Por isso o primeiro nome de Barrabás não aparece em nossas Bíblias. Afirma esse teólogo William Barclay. Se é verdade, eu não sei. Isso é extra-bíblico. Foi feita uma pesquisa. Mas a mensagem aqui, isso não importa, a mensagem aqui é que Barrabás, um assassino, um transgressor, um pecador, estava marcado para morrer numa cruz. Mas subitamente, sem nenhum merecimento, ele ouve, você está livre. Outro vai morrer na cruz em seu lugar. Escute uma coisa, meus irmãos. Numa tipologia, nós éramos Barrabás. Eu e você, transgressores, pecadores. Aquela cruz era nossa, nos pertencia. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, tomou o nosso lugar naquela cruz. Isaías capítulo 53 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi castigado pelas nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelo castigo que ele sofreu, fomos sarados e perdoados. Então a celebração da ceia é um resumo, é uma lembrança de tudo que Cristo passou e fez por nós. O cordeiro morto e imolado no Egito, cujo sangue foi aspergido, derramado sobre os umbrais das portas dos hebreus, aponta para Jesus Cristo e seu sangue que foi aspergido, derramado por nós naquela cruz. Então deixa eu responder, por que foi que Jesus morreu? Por que foi que Jesus morreu? Ele morreu porque o homem e a mulher criado à imagem de Deus, valendo-se do seu livre-arbítrio dado por Deus, escolheu romper com o seu Criador, tornou-se independente de Deus e transformou-se num pecador. Ou seja, em Adão e Eva, todos nós, seres humanos, pecamos e destituídos, separados, todos nós estamos de Deus, que é a verdadeira fonte de prazer e de tudo que é bom. E por estar desconectado de Deus, por estarmos, o ser humano não consegue ter paz. Por isso você vive em agonia. Por isso você vive em dilema. Temos que entender o seguinte, a Bíblia Sagrada diz que Deus é o Criador do universo. E como Criador do universo, Ele é o responsável pela manutenção, equilíbrio e harmonia desse universo. E para que o universo funcionasse harmoniosamente, Deus estabeleceu leis fixas, que são imutáveis, não mudam nunca.
Como, por exemplo, os ciclos da lua, lua nova, lua cheia, quarto minguante. As marés que seguem seus ciclos fixos, pré-ordenados por Deus. Mas Deus, quando criou o universo, também criou seres humanos à sua imagem e à sua semelhança, que são seres que pensam, que têm a capacidade de escolher. O ser humano não é regido pelas leis fixas só. Para o homem, Deus criou leis morais, porque o homem que é a imagem de Deus tem a capacidade de fazer escolhas. E foi justamente aí que entrou o pecado no mundo. E com o pecado, o mal. O homem livremente, no Éden, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés da árvore da vida. Havia duas árvores no jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Se o primeiro homem, Adão, que nos representava, escolhesse a árvore da vida, ele se tornaria imortal. E nós teríamos hoje uma vida perfeita, feliz, sem mortes, sem dor, sem sofrimento. Mas o homem escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao tomar essa decisão, ele morre. Ou seja, separa-se de Deus. Não tem mais parte com Deus. E como consequência dessa morte de Adão, que nos representava, todos nós, toda a humanidade descendente de Adão, também morre e nasce separado de Deus. Por isso hoje, comemos do suor do nosso rosto, convivemos com os cardos e abrolhos, vivemos angustiados, vivemos cercados pelo perigo e pelo medo, morremos, choramos porque estamos longe de casa. Foi por isso que Jesus morreu, para que pudéssemos voltar de novo ao paraíso. Por isso que Jesus morreu, para que pudéssemos voltar para casa. Foi por isso que 2 pregos pontiagudos, de 15 centímetros bem afiados, foram pregados nos pulsos de Jesus, que os judeus chamam de mão. Tudo isso para o judeu é mão. Aquelas fotos religiosas de Jesus crucificado com um prego na mão, na palma da mão, isso não subsiste. Porque o corpo não aguentaria e acabaria rasgando sua mão. Era no pulso. E olhem bem, esses pregos, tanto os dos pulsos quanto os dos pés de Jesus, estavam ligados a um nervo central chamado una. E a dor era intensa. Deixa eu dar um exemplo que é una. Você já deve ter passado por essa experiência. Nós. É quando a gente bate com o cotovelo em algo duro. Já bateram? E dá aquela sensação de choque. Essa era a dor que Jesus sentia na cruz. Por nós. Na crucificação, os braços ficavam completamente esticados e os ombros saem do lugar. Se desconjuntam. Os ossos de Jesus, conforme uma profecia do livro dos Salmos, capítulo 22, diz que os seus ossos ficaram todos desconjuntados. Como a morte de cruz era por asfixia, Jesus algumas vezes precisava respirar. E num esforço ele jogava o corpo para frente, para tomar um pouco de ar. Mas os pés fixados com um prego também afiado e grande, parecia rasgar. E nos pés também ele sente o efeito da dor do nervo una. Esse nervo, além da mão, vai até aos pés. Suas costas dilaceradas pelas 39 chicotadas ardia quando ele encostava no madeiro. Os cortes nas suas costas eram tão profundos que deixavam a espinha exposta. As tiras da carne ficavam pendurados e ensanguentados, porque na ponta do chicote havia pedaços afiados de ossos, que eram, ou que agiam como caco de vidro. Quando o carrasco aplicava as chicotadas, e o chicote lambia as costas de Jesus, na ponta do chicote ficava pedaço de carne, misturado com sangue.
Por isso, não brinque de ser crente. Não brinque com o cristianismo. Cristianismo não é brincadeira. Não é você colocar o seu nome no hall de membros e vir para a igreja, porque isso é desdenhar da fé. Jesus não merece isso. Foi por isso que Jesus morreu. Tudo isso que ele passou foi para pagar o preço de uma dívida que era nossa e que nós não tínhamos condições de pagar. Ele morreu como sacrifício por nós e tornou-se a nossa Páscoa. Agora o homem, por causa do seu sacrifício e morte, é convidado através do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de fazer escolhas, a receber perdão e graça da parte de Deus. Essa é a essência da Páscoa. Esse é o significado da Páscoa bíblica, do verdadeiro evangelho, e não esse evangelho que está sendo pregado por aí, que subestima o sacrifício de Jesus. E enquanto os meus olhos ainda estavam fixos na pergunta daquela revista, eu notei que havia ao lado uma outra pergunta em letras garrafais. Uma pergunta tão sarcástica, tão debochada quanto a anterior. A pergunta era, ao lado da outra, afinal, quem é este Jesus? Entenderam? Quem é este? E eu pensei comigo, para os intelectuais, Jesus não passa de uma lenda, de uma mentira inventada pela religião. Para eles, Jesus não existe, nunca existiu. Para os marxistas, ele foi um mártir, um revolucionário apenas. Para os judeus ortodoxos, Jesus foi apenas um simples homem, um bom professor de moral. Para os muçulmanos, ele é apenas um profeta como tantos outros, porém, menor do que Maomé, isto é um profeta de pouco valor. Para os místicos, Jesus foi apenas um guru. Para a nova era, New Age, Jesus foi apenas um avatar. E lamentavelmente, infelizmente, para muitas igrejas evangélicas, Jesus não passa do gênio da lâmpada. Mas para nós, os cristãos, nós que somos cristãos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para nós, os cristãos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a Páscoa viva e redentora. Para nós, ele é aquele que mede na concha da sua mão as águas dos oceanos. Para os cristãos, ele é aquele da qual ninguém, nem sequer é digno de desatar as correias das suas sandálias. Para os cristãos, ele era aquela nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite que guiava Israel no deserto quando saiu do Egito. Ele é aquele que criou os céus e a terra e que chama cada estrela pelo seu nome. Para nós que somos cristãos, ele é o sumo pontífice da igreja e não há outro. Ele é o Senhor sobre todos os senhores. Ele é o Rei sobre todos os reis. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus conosco. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Leão da tribo de Judá. Ele é o Alfa e é o Ômega. Ele é o pão que desceu do céu para nos salvar, apesar de toda a nossa ausência de méritos. E eu termino com uma frase que está expressa no Santo Ofício da Cruz, da tradição cristã ortodoxa oriental. A frase diz assim: a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Deixa eu repetir que é bonito. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Sabe o que isso significa? Que a humanidade tem a oportunidade de estar outra vez diante das duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Por causa da paixão e morte e sacrifício de Jesus na cruz, a humanidade, você que está aqui hoje à noite, podemos escolher comer da árvore da vida.
E aquele que escolher comer da árvore da vida, que é uma alusão ao corpo de Cristo que foi dado por nós. A Bíblia Sagrada diz, com todas as letras, que quem comer dessa árvore que simboliza a vida, que está em Jesus, aquele que comer nunca mais terá fome. Quem escolher comer da árvore da vida, a Bíblia Sagrada diz que ainda que morra, viverá. E quem vive nunca morrerá eternamente. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus. Pode ser que existam pessoas aqui que entraram na igreja sem saber o significado de Páscoa, sem saber o significado do Evangelho, ouvindo tantas baboseiras na televisão, no rádio, porque pregam um anticristianismo, e chegaram aqui e ouviram tudo que Jesus passou e fez, e que Ele é a nossa Páscoa. E como a nossa Páscoa, devemos comer do seu corpo. Não literalmente, claro, porque Ele representa a árvore da vida, que será plantada, que está plantada no novo céu e na nova terra. Voltaremos a comer da árvore da vida, e teremos vida e vida em abundância. Começa aqui. Por isso, meu Deus, que pessoas estejam reconhecendo diante do seu coração que precisam sair desta árvore do conhecimento do bem e do mal que foi escolhida lá no Éden e que continua em vigor para muitos. Mas a grande celebração e a boa nova é que não ficamos com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus, Ele é a árvore da vida. E como a árvore da vida, Ele está aqui hoje à noite para que você possa olhar para Ele e dizer: eu quero, Senhor, eu quero essa árvore. Fique em pé junto comigo na presença do Senhor. E se tiver alguém aqui que fez essa oração e disse: pastor, a minha vida está toda bagunçada, está toda torta, estou cheio de problemas e dificuldades, as coisas não estão indo bem, é porque você ainda está agregado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você hoje tem a oportunidade de vir até a árvore da vida, que é Jesus. Porque Ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele é o quarto, Ele também estará, e Ele aqui está. Se você quer, eu convido você que sai do seu lugar imediatamente e vem aqui, porque eu quero orar pela tua vida. Se você quiser, se você entendeu essa mensagem e está sentindo o seu coração desesperado, sentindo o seu coração amargurado, são tantos problemas, dilemas da sua vida, melhora e piora, e vai continuar assim por toda a eternidade. Mas se você quiser hoje estar de frente dessa árvore da vida, que é Jesus, por causa do seu sacrifício, Ele vai te honrar e vai te dar vida e vida eterna. Você vai estar em Deus nesse momento. Os problemas não vão acabar, as perseguições e lutas não vão terminar, mas você vai ter um novo coração, você vai ter um novo espírito que Deus estará formando em você, e você terá paz mesmo nas lutas e mesmo nas tribulações. Eu sei que tem pessoas aqui que estão angustiadas e que fizeram essa oração, e eu quero que você saia do seu lugar, se você quiser, e venha aqui, porque eu quero fazer uma oração para a sua vida. Eu quero que você ore reconhecendo quem Jesus é e o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é que Jesus morreu na cruz para tornar possível a sua salvação e a vida eterna, para que você possa ter uma vida digna de um ser humano, como tínhamos lá no Éden, antes do pecado, e que perdemos, e que voltaremos a ter no novo paraíso, no novo céus e na nova terra. Mas isso depende de você agora. Se você quer uma oração, se você quer, você pode sair do seu lugar, e eu quero orar para a sua vida nesse momento. Tem alguém? Eu só vou, o calor está demais, o ar não está funcionando bem. Se tiver, venha até aqui. Senão eu vou orar nesse momento para encerrar o culto, porque esse calor está nos cansando. Tem alguém? Então vamos orar nesse momento. Se tiver alguém, pode vir aqui na frente, que nós vamos orar por esse momento. Nosso Deus e nosso Pai, muitas vezes entramos na igreja sem entendermos muita coisa, e às vezes até idolatramos a igreja, mas a igreja somos nós. Nos transformamos em igreja a partir do momento que nós
aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele vem morar em nós. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, muitas vezes, tem muitas pessoas nas igrejas que não entendem o significado do que é Evangelho, infelizmente, e o diabo se aproveita disso. Mas aqui estão, Senhor, essas vidas e outras vidas, e não tiveram coragem de reconhecer que não tem muita certeza do que é Jesus, do que Ele fez, ou do que passamos a ser, e qual foi o custo, qual foi o preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Toma essas vidas em Tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, que nesta noite Tu venha e nos esclareça cada vez que subirmos a este púlpito, seja para ensinar e para pregar o verdadeiro Evangelho. Nós te pedimos no nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. E o povo de Deus, aqui neste lugar reunido, em uma só voz, todos nós dizemos amém. Deus abençoe vocês.